Seguimos com mais um vídeo do Empresidiário Bastidores do Sucesso. Peguei o carro da minha sogra para levar meu filho no médico, chovendo. Olha o que quebrou. É só bucha. Enfim, hoje aconteceu uma coisa interessante. Uma profissional, ela trabalha de segunda e terça e quinta. Ela ficou doente. E aí uma aluna que iria às 11 horas na terça-feira, uma senhora, eu não desmarquei a aula com ela, como eu tô com uma estagiária lá, perguntei para ela se ela poderia fazer a aula com essa senhora para ela não perder o dia. E dei a sugestão se ela gostaria de fazer a aula comigo no funcional, né? Ou seja, duas opções. Ela falou que preferiria fazer a aula com a professora que estava lá, mas enfim, ela estava ausente. Mesmo com essas duas opções, ela fez a aula com a estagiária, que por sinal tem desenvolvido muito bem. Pelo perfil desta aluna, que é uma senhora que, com todo respeito, eu me sinto até um pouco rancoroso de falar isso, só não foi enterrada ainda, porque além de ser muito chata e ter uma mobilidade muito limitada, não era uma atividade no qual um profissional precisasse ser um exímio especialista. Então, não eram atividades aeróbicas, acrobáticas, enfim, atividades que um exercício super básico ela ainda não executa. Pode parecer um pouco malvado da minha parte, mas é só para vocês entenderem o perfil, que é uma cliente que não é difícil de você fazer essa abordagem de atendimento. Tem alunos que pedem aulas mirabolantes, você monta, ele não faz nenhum arroz com feijão. Enfim, onde eu quero chegar da minha raiva. Aí eu tenho duas clientes que pensavam em voltar para o Pilates. Agendou a aula já tem uns 2 dias. Por ironia do destino, seria no mesmo dia que esta aluna, que seria hoje, quarta-feira. Essa aluna, enfim, veio na segunda, deu esse rolo, e hoje é quarta-feira. Aí essa aluna chegou e falei, cadê o... E eu, olhando assim por cima da academia, eu vi essas duas senhoras que queriam renovar o plano, queriam voltar, que treinavam comigo já há uns 6 meses. E em direção ao mercado, eu falei, mas elas não vão fazer aula? Aí ela foi, me abordou e disse que encontrou elas e que não sabia o porquê elas não iriam fazer aula. Eu achei muito estranho, porque eu estou há 2 dias falando com elas. E aí depois de um período eu saí lá do funcional, eu fui no Pilates e falei, e aí, o que aconteceu? E aquelas duas outras clientes e tal? Ah, não sei. Peguei elas ali, 1 minutinho só, a gente nem falou muita coisa e tal. Aí achei muito estranho, muito estranho. Eu falei, mano, eu vou lá tirar limpo. Fui lá no mercado comprar umas coisas pra mim e acabei encontrando elas. Nossa, as duas senhoras, mas veio fuzilando. Nossa, ainda bem que eu não fui, porque eu ia fazer aula com a estagiária. Eu falei, oi? Porque fulana falou que fez aula com a estagiária e ficou machucada. A mulher nem anda. Machucada, ela não faz nada. Olha aqui. Enfim, expliquei que foi uma situação de força maior, que a profissional não tinha ido porque tinha ocorrido uma situação de saúde, mas ela tinha plantado já uma ideia intrusiva de ódio e foi difícil tirar esse imbróglio aí.
E aí depois que eu respirei fundo, consegui, aí elas falaram, olha, mas tal fulana tem faltado por isso, aquilo. Falei que entendi, agradeci o feedback, mas mesmo assim elas mostraram uma grande resistência em voltar por causa de uma experiência ruim, de uma profissional que acabou faltando por uma situação de saúde, o que é compreensível, mas essa ausência gerou um desconforto nessa cliente que, por razão, ela tem o seu direito, afinal ela paga de exigir um determinado atendimento pelo serviço que ela pagou, mas não o suficiente, ela continuou plantando ainda como se todos os serviços fossem péssimos e que a profissional que ela faz a aula faltasse sempre. Por incrível que pareça, um profissional que trabalhava lá no salão de cabeleireiro perguntou se estava tudo bem, assim, minutos depois, sim. Eu falei, sim, por quê? Eu falei, não, que eu tive um sonho estranho e tal. Eu falei, não, tá tudo ok. Falei, e o pessoal aí do salão também? Eu falei, tá. Tem um salão aqui do lado do estúdio. Aí Aí eu falei assim, não, porque eu tenho uma cliente aqui que falou umas coisas que aí tava ruim e tal. Aí eu escrevi pra ele, deixa eu adivinhar, foi fulano de tal? Aí ele sorriu, confirmando que sim. Não satisfeita, a peste ainda vai plantar discórdia lá na PQP. É muita oração, né, que a gente tem que fazer para essas pessoas também, né? Porque eu vou te contar, viu, manual do empresidiário. Você tá lá trabalhando, dando esse esforço, tentando trazer clientes para movimentar o seu negócio. Você já tem um cliente ali que, ao invés de ajudar, por uma insatisfação, numa situação de força maior, essa cliente em si, no seu direito, óbvio, de reclamar de um atendimento que não foi feito por um serviço que ela pagou, mas até então, você transferir toda essa energia para um outro cliente, a um ponto que eles, nossa, vocês deviam ver como essas duas senhoras me abordaram. Essa mulher deve ter plantado aí um joio que eu vou te contar, viu? Meu Deus do céu. E aí você respira fundo e manda bala, né? Porque segue o jogo. Valeu, esse aqui é mais um manual do empresidiário. Aquele empresário que está mais preso no trabalho do que o próprio... Eu ia pensar no nome que não fosse presidiário, enfim, mas segue o jogo. Valeu, abraço.